só que nele que está na hora. Tá? Não? Ah, quero. Bom dia, amigos, irmãos do caminho, os irmãos encarnados e desencarnados. Estamos iniciando a nossa reunião da manhã de hoje. Agradecemos a presença de todos. Nossos recados começam com os cursos na nossa casa. Então, na terça-feira, às 19 horas, tudo sistematizado da doutrina espírita. Quinta-feira, de 19 às 20 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta-feira, de 21 às 21 horas, estudo da mediunidade. E no sábado, às 10h30, estudo sistematizado da doutrina espírita. Nosso tema de hoje é influência das emoções na saúde físico-emocional, com o nosso convidado Roberto Rezende. Vamos à nossa página. Renova-te sempre, do livro Fonte Viva, mensagem de Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo aos Coríntios 4,16. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a informação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Graças a Deus.
Estamos vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, aos mentores amigos, agradecendo pelo nosso encontro da manhã de hoje, pelo estudo, pela paz que nos invade neste momento e que direcionamos para os nossos irmãos, para os nossos lares, nossos familiares, irmãos em momentos de dificuldades e de aflições. Que Jesus, nosso mestre, amigo, educador das almas, nos ajude, nos incentive na nossa caminhada, que mantenhamos em nós a alegria, o bom ânimo, a vontade na prática do bem, de servir sempre. Que a espiritualidade amiga, que permanece ao nosso lado, nos ajude a suplantar as dificuldades do caminho. Agradecendo pelo dia que começa, pelo nosso encontro da manhã, pelos nossos irmãos que permanecem conosco, os irmãos encarnados e desencarnados, que possamos aproveitar, recolher as informações preciosas da manhã de hoje. Em nome de todo o bem, de Jesus, de Deus nosso Pai, estamos então iniciando a nossa reunião de estudos da manhã. Que a paz permaneça em nossas mentes e em nossos corações. Que assim seja. Então, no mês de julho, nós estamos estudando o livro Pensamento e Vida. E hoje, o nosso tema de hoje é Influência das Emoções na Saúde Físico-Emocional, com o nosso convidado, que já agradecemos, Roberto Rezende, que a gente passa a palavra. Oi. Tá ligado? Tá. Olá, bom dia. Mais uma vez, trazer que é uma grande alegria fazer parte desse encontro, dessa manhã, nessa casa tão acolhedora. Já estive aqui uma vez há aproximadamente 10 anos e nesse momento também não tinha sido diferente. Esse acolhimento, que eu acredito que seja marca aqui da casa. Meu nome é Roberto Rezende, eu sou da casa Jefa, que é Grupo Espírita, né? Grupo de Estudos Espíritas Francisco de Assis, que fica localizado em Nova Iguaçu, no prédio do Vianense. Nossas reuniões públicas lá é segunda-feira às 2h30, quarta-feira às 19 horas tem estudo, na sexta-feira também tem estudo, terça-feira também tem alguns estudos, só para passar lá a nossa agenda da casa lá, né? Quando quiserem fazer uma visita, vai ser uma grande alegria recebê-los, no prédio do Vianense, 5º andar. Também andei caminhando pela Casa Espírita Caminho de Jesus, que fica na Grama. É uma casa muito humilde, bem recuada, ali de Miguel Couto, e é uma casa também de muito trabalho, que tem isso que vocês têm aqui também, esse acolhimento, essa forma gostosa de receber. Passei também pelo Amor à Verdade, foi a minha casa de origem, Miguel Couto, por onde eu fiquei muitos anos com pessoas maravilhosas, que até hoje a gente tem uma relação bem próxima. Só lembrando que eu não sou palestrante, eu não tenho essa experiência, fiz algumas poucas palestras, ainda acanhado, embora eu trate das emoções, eu sou homeopata, acupunturista, trabalhei com as energias, né? Eu trabalho as emoções, ansiedade, depressão, entre outras coisas, mas o fato de você cuidar dos outros não significa que você também não é visitado, não é isso? E assim é na casa espírita. Nós cuidamos dos outros, né? A casa tem seus hospitais, seus centros de tratamento, as câmaras de passe, seus passistas, né? Todos aí no trabalho, mas não significa que todos os trabalhadores também são visitados.
né? E daí a razão, o motivo do nosso bate-papo de hoje, não poderia ser diferente, né? Somos todos humanos, seres encarnados, né? Que estamos aqui em passagem, com uma graça de receber esse corpo maravilhoso que nos permite interagir e fazer com que o nosso espírito, ser verdadeiro, possa progredir aí nessa escala, né? Nessa viagem aí rumo à perfeição, rumo a espaços, né? De luz, que é o que todos nós desejamos, local por onde não haverá mais tantas coisas que nos assolam hoje, local onde a igualdade será e porque esses locais já estão em pleno funcionamento, locais onde não há diferenças, onde não há preconceito, onde não há violência, onde não há desrespeito. E é isso tudo que a gente busca aqui hoje. E por graça de Deus, por presente, quando nós estamos dentro de uma casa espírita, quando nós estamos dentro de um templo religioso, porque a gente amplia casa religiosa, espaço santuário, não somente a casa espírita, e sim todos aqueles espaços que se abrem a receber almas aflitas, almas sofredoras, a fim de se apaziguar, a fim de se encontrar com seu ser interior. Então são várias casas protestantes, católicas, umbandistas, hinduístas, budistas, né? Entre todas as outras, que são na mesma escala. É interessante a gente pensar sobre isso, porque algumas pessoas ainda acreditam que a sua casa, o seu lugar, a sua religião é melhor que a outra. Não é, pessoal. Não é. A doutrina espírita tem uma maneira diferente, tem uma maneira, podemos dizer até à frente, né? À frente do seu tempo, em relação a esse olhar e esse reconhecimento da vida, né? Além da matéria. Outras religiões ainda não conseguem enxergar isso, né? Mas isso não faz delas menos em nada. Simplesmente uma caminhada. Eu caminho diferente do meu amigo que está lá, Mozart, caminho diferente do meu amigo seu Lauro, caminho diferente de tantos outros amigos, na nossa escala, dentro das nossas condições. Assim mesmo são as filosofias. Mas todas elas têm o seu papel. Todas elas têm o seu papel. Hoje nós estamos espíritas. Ontem nós fomos católico, um pouco mais atrás budista, muçulmano, protestante, talvez, porque o tempo está um pouco mais recente. Mas até nessa mesma encarnação, muitos de nós já caminhamos por algumas dessas religiões e que é razão da gente estar aqui. Então a gente não pode negar as nossas existências carnais e as nossas resistências, as nossas passagens, a nossa história que antecede ao corpo, nos achando melhores do que... Nós não somos a cereja do bolo, pessoal, só para começar o nosso bate-papo. Porém, a doutrina espírita é algo extraordinário. E só para voltar de onde eu parti, a casa espírita é um pedacinho do nosso lar. É um pedacinho de áreas mais acima, por onde a gente almeja, né, esse mundo de luz, esse mundo perfeito. Quando a gente entra na casa espírita, a gente consegue vivenciar isso. Através do abraço, através do acolhimento, através do aconchego, como os meus amigos que me receberam estavam relatando para mim, que aquele cantinho ali é o cantinho, né, aonde a dona Flora fazia aquele café e todo mundo batia o papo, e assim, não é diferente lá no Jefa, no Caminho de Jesus, no Amor à Verdade, em tantas outras casas. Eu falo bastante, embora as minhas dificuldades de estar aqui, mas eu gosto de falar. E eu acho que isso já é parte da minha proposta. Porque quando a gente entende que as religiões, que a casa espírita é um hospital, é um espaço que nos refaz, é um espaço por onde a gente exercita ser quem nós precisamos ser. Eu digo exercita
Porque muitas das vezes a gente não consegue ainda ser da mesma maneira que somos dentro da casa espírita, lá fora. Então aqui é um local de exercício. É uma escola, é um hospital. E é natural, pessoal. Ninguém precisa se cobrar por conta disso. Ninguém precisa apontar o dedo para o outro por conta disso. E muitas das vezes a gente tem mania de querer fazer isso, né? Poxa, mas lá na casa espírita, fulano é assim. Aqui fora eu estou vendo que é a vida do outro, pessoal. Cada um cuida da sua e ajuda o outro, acolhe. Muitas das vezes não pode ser mais que uma palavra, mais que um pensamento, para não invadir o espaço do outro. Houve espaço para uma palavra? Excelente, tranquilo, mas muitas das vezes não haverá espaço. E também não haverá espaço para julgamento. Então, assim é a casa espírita, assim são todos os outros templos. Local por onde a gente passa para estarmos em exercício para uma vida em sociedade melhor. Para uma vida em sociedade de comunhão, de troca, de amor. No nosso trabalho, na nossa casa, em família, que é o grande palco por onde nós somos convidados a experimentar as mais diversas emoções, as mais diversas situações, e é onde nós temos os nossos maiores compromissos. São os nossos lares, diante da nossa família. Muitas das vezes a gente foge disso. A gente, às vezes, sai de casa às 6 horas da manhã, chega às 10 horas da noite para não conviver com alguma das pessoas que estão nas nossas casas ou próximo ali do meio familiar. Não adianta fugir, pessoal. Compromisso está lá. Não adianta fugir. Ah, mas não aguento. Tudo bem. Vai na casa espírita, se renova. Vai para o seu grupo de amigos lá, bater um papo, jogar uma cartinha lá, ou um dominó, sorrir, né? Conversar sobre a doutrina, cantar, mas volta para casa em seu tempo e vai fazer o exercício ao qual você se propôs. Eu me propus. Porque fugir disso é adiar. Não adianta. É adiar. Vai ter que voltar com as mesmas carinhas. E às vezes em situações menos confortáveis. Ah, Roberto, às vezes a situação menos confortável. Se hoje está difícil, se você mandar para frente, você não sabe como é que vai ser amanhã. Hoje você é pai, amanhã você é filho. Hoje você é irmão, amanhã você é pai. Hoje você é sobrinho, amanhã você é o tio. Hoje você cuida de um acamado. Amanhã você é cuidado como um acamado. Porque a gente não sabe das nossas histórias, das nossas necessidades. Se você está cuidando de alguém, é porque você assumiu esse compromisso com ele. É fácil? Não. É fácil viver em família? Não. Em muitos casos não, em outros sim. Mas, de uma maneira geral, não é fácil. Mesmo nas famílias modelos, mesmo nas famílias mais perfeitas, porque não existe família perfeita, né? Mas mesmo nessas famílias, não é fácil. Então o convite é esse. É essa reflexão sobre a importância de encararmos os nossos compromissos na casa espírita, nos nossos locais de trabalho, mas na humildade e caridade é muito complicado. Na sua casa não deve ser assim, né, Roberto? Porque lá eu chego lá, tem um que me olha de lado, eu vou fazer uma coisa, o outro já vem logo fazer e não deixa eu fazer. Vou mudar de casa. Vou lá para o Jefa. Vou lá para o Caminho de Jesus. Vou lá para Bananal. Não adianta, pessoal. Não adianta. Você pode ir para onde quiser que você vá. Nada vai mudar enquanto você não mudar. A proposta é uma mudança íntima. Tudo que eu estou falando aqui, eu sinto que tem uma grande afinidade com a página que nosso amigo seu Lauro leu logo no início para a gente. E eu vou começar os nossos slides. Eu trago os slides só para me acalmar da minha ansiedade. Porque eu preciso ter alguma coisa ali, porque se der ruim,
Se o trem parar, opa, vamos para lá. Então, às vezes eu falo 2, 3, 4 slides, né? Porque a nossa proposta é essa, é um bate-papo. Eu ainda preciso daquilo ali. Tem gente que não precisa. Tem gente que chega aqui e, vai embora, né? Solta, porque já estão preparados. Nós estamos nos preparando para estar aqui. Há uma resistência. Muitas das vezes alguém chama a gente, né? Mas um dia a gente chega lá. A casa que eu faço parte, o Jefa, um dos coordenadores é o César Said, uma pessoa muito gentil, é uma pessoa humana e é uma pessoa visionária, é um espírita visionário. Ele tem um trabalho de projeção e que ele busca fazer uma inversão. Dentro da casa espírita, ele procura deixar de ser o centro e coloca todo mundo à frente do trabalho. Ele vai treinando todo mundo para falar, para fazer palestra, para fazer estudos. E daí vai aparecer por aqui algumas pessoas como eu ainda, meio que, né, caminhando, porque nós estamos sendo preparados. E a doutrina espírita precisa disso. Embora a gente fuja, mas nós precisamos renovar. Não é renovar as pessoas porque quem está há mais tempo está precisando ser renovado. Não. A gente precisa renovar porque quem está na batalha está cansado. Se não chegar novos trabalhadores, como é que fica quem está ali há 30, 40, 50 anos? Para dividir, é só isso, né? Para dividir. Pode ter 70, 80 anos e iria até os 100, com o mesmo vigor, com a mesma qualidade, porque eu acho que quanto mais tempo, mais idade, mais a pessoa vai tendo para nos entregar, mas ela precisa descansar, ela precisa cuidar da família também, então precisa ter outras carinhas aqui. E eu agradeço aí esse acolhimento gentil. Vamos passar mais um slide. A frase do seu Lauro, meu amigo Lauro, meu irmão, onde disse, entre outras coisas que bate com o que a gente está conversando aqui, renova-te a cada dia. Se a gente chegasse aqui e diante de tudo que foi dito, diante de tudo que eu vou falar, conseguíssemos sair daqui com essa palavra, com essa frase, nos nossos corações, e a partir daquele momento que a gente saísse aquela porta, a gente conseguisse exercer isso. Renova-te a cada dia. Já valeria tudo que eu falei aqui. Porque é isso que a gente precisa fazer. Nos renovar a cada dia. Porque a única maneira que a gente tem de crescer é deixando esse homem velho para trás e abrindo espaço para o homem novo. Sou o grande médico das almas. Venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. E ele trouxe para a gente o remédio que nos traz a cura diária. E é muito simples. Basta que a gente busque seus ensinamentos, basta que a gente tente vivenciar os seus ensinamentos, porque a nossa cura, muitas das vezes, ela está no nosso vivenciar. Eu me curo quando eu aprendo a amar. Eu me curo quando eu aprendo a perdoar. Eu me curo quando eu não me melindro. Eu me curo quando eu compartilho. Eu me curo quando eu socorro. Eu me curo no momento da caridade, no momento do trabalho. E eu me curo no momento de oração. Emmanuel diz, é muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar o efeito quando as causas permanecem. O corpo é o efeito, as causas estão no nosso espírito. Se nós não cuidamos do espírito, não adianta cuidar do corpo, porque o problema vai voltar. Então, primeiro cuidamos do corpo, do espírito, e juntamente cuidamos do corpo, ou posteriormente. Mas não adianta cuidar da ferida se o espírito ainda está embrutecido, ainda está carregando ali mágoas, chagas. Usa os remédios humanos, todavia, inclina-te para Jesus e renova-te. Renasce a cada dia. Espiritualmente, nas lições de amor.
A doença, quando não seja advertência das células queixosas, do tirano senhor que as domina, é a mensageira amiga convidando a meditação necessária. E é isso, muitas das vezes a doença vem como um socorro. Às vezes a gente está vacilando, a gente está fugindo do caminho, e aí vem uma coisinha, uma sacudida, e a gente, opa, peraí, deixa eu retomar o caminho. E muitas das vezes a gente causa ela aí pelo dia a dia mesmo, né? É a vacilada aí que a gente dá constantemente. Cuidar do corpo e do espírito. Por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos? Amais, pois, vós a vossa alma, porém cuidai igualmente do corpo, instrumento daquela. Muitas das vezes a gente se equivoca também, achando que a gente só tem que cuidar do espírito. E estudo na segunda, estudo na terça, estudo na quarta, mais uma visita na quinta, na sexta, no sábado, e tem que ir ao ginecologista, não tenho tempo. Eu tenho que ir ao cardiologista, não tenho tempo. Nós, homens, ao urologista, depois dos 40 anos, não tem como fugir, amigos. Nós precisamos ir ao urologista da mesma forma que a mulher vai ao ginecologista. Para a mulher é muito mais difícil, porque ela já começa tendo que ir já mais novinha. O homem ainda tem essa colher de chá de ir depois dos 40. A providência já sabia que o homem seria mais teimoso, mais difícil. Deu esse, né? Ou então já botou a mulher lá na frente para começar e chegar a hora dele. Ó, eu vou desde os meus 14, 15 anos. Você está começando agora com 40. Já ganhou aí 30 anos, então agora é hora de ir, né? Ao urologista depois dos 40, 50, né? Para quê? Para cuidar da saúde, para prevenir, né? Entre tantos cuidados, o câncer de próstata é uma doença muito recorrente entre os homens, né? Então, da mesma maneira que o homem precisa se cuidar preventivamente dessa questão, como a mulher já cuida do câncer de mama há tantas décadas, né? Fazendo o quê? O cuidado preventivo através da ida ao ginecologista, fazendo lá a mamografia. Prevenir. Ah, mas eu não vou porque eu tenho medo. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo de descobrir nada. Se descobrir qualquer coisa no início, você resolve facilmente. Independente do momento que descobrir. O ideal é que você uma hora vá. Agora, quanto mais cedo, melhor, pessoal, né? Então, fica o convite. Isso já faz parte do nosso tema, porque é saúde espiritual, saúde física, saúde emocional. Então, para os homens, urologista, cardiologista, endocrinologista, tantos outros, né? E para as mulheres também lembrar que a gente precisa cuidar do espírito, mas também precisamos cuidar do corpo, né? Esse é um dos convites que já foi ali. Não castigues o corpo pela falta que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele não é responsável. Ou seja, o nosso livre-arbítrio nos faz cometer vários erros, né? Mas a gente não pode castigar o nosso corpo por conta disso. Até porque a gente tem um compromisso com ele. Não castigue o vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele não é responsável. Quando o cavalo mal dirigido, pelo acidente, me perdi totalmente aqui. Mas... Não, eu vou de novo. Não castigues o corpo pela falta que o vosso livre-arbítrio o induziu ao cometer e pelas quais ele não é responsável. Pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelo acidente que causa. Ou seja, o cavalo mal dirigido não tem culpa pelas grosserias que ele faz. Quem é culpado é o condutor, né? Da mesma maneira, esse corpo, quando comete as falhas, a causa está no espírito. Então, a gente precisa cuidar desse espírito. A gente precisa cuidar do nosso mental, cuidar do nosso espiritual.
Porque primeiro passa pela mente. Está tudo registrado no nosso espírito. Tem muita coisa que precisa ser mudada, que a gente, às vezes, está ali, né, prestes a cometer, mas a gente está dentro da doutrina espírita, dentro dos templos religiosos, nos nossos momentos de meditação, para fazer essa transformação, para evitar que esses erros venham a acontecer, para reduzir aí um pouco das nossas falhas. E aí é dia a dia, é instante a instante. Não é da noite para o dia, mas esse exercício precisa estar sendo praticado aí a cada dia. Por quê? Tudo está no nosso pensamento, pessoal. Pensamento é ação. Se você não pretende fazer algo, quando passar pelo teu pensamento, você tenta buscar logo uma maneira de dispersar. Isso não está legal, isso não vai ser bom. E aí você começa a cantar, pega uma página espírita, bota no YouTube lá uma palestra, né? Começa a pensar no bem, e aquilo ali vai se dissipando e vai embora, pessoal. A gente entende, e a doutrina espírita traz isso muito marcante para a gente, que o pecado já está no pensamento. Mas olha só, pessoal, não dá para a gente viver o tempo todo se punindo por conta disso, porque é perder tempo. A gente tem que andar para frente. Aí eu pensei, então, eu estou pecador, eu não posso... A gente pensa ainda. Vamos lembrar que a gente está dentro de uma escala, de uma caminhada desse tamanho, e a gente está aqui no comecinho ainda. Então não adianta a gente se punir por algo que a gente ainda não consegue dominar. Porém, os pensamentos vão passar pela nossa cabeça. Qual é o grande segredo? Não deixar que faça ninho. Então, passou pela sua cabeça, busca uma coisa legal, mudou e vamos para frente. Isso se chama autocura. E a gente está preparado para isso. A Organização Mundial de Saúde, OMS, em 1946, definiu saúde como sendo um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Eu botei ali o espiritual, mas não fazia parte do que a Organização Mundial de Saúde preconizava. Mas hoje nós já entendemos isso. A saúde já entende isso, né? Então não basta ter ausência de doença para você ter saúde, né? Muitas das vezes você está doente e tem mais saúde do que o outro que está são. E muitas vezes você está são e está mais doente do que o outro que está lá convictamente, resignadamente, caminhando com as suas dores e não abandonando o seu trabalho, não perdendo o humor, não perdendo o gesto de carinho, de uma certa maneira, né? Mas se entende como saúde de uma maneira mais organizada, que não basta você não estar doente, você também precisa estar bem espiritualmente. E hoje nós já temos o AME, que é a Associação Médico Espírita. Se vocês quiserem pesquisar depois no Google, no YouTube, AME, Associação Médico Espírita. Já tem núcleo pelo país inteiro, médicos, cardiologistas, ou várias outras especialidades, neurologistas, psicólogos, que já entendem que para ter saúde, o espiritual influencia de maneira absurda. E já temos diversos artigos falando isso. Que uma pessoa espiritualizada consegue lidar com as dores muito melhor do que quem não tem nenhuma noção de espiritualidade. Não fala de religião, fala de espiritualidade. Uma pessoa que tem um problema cardíaco, que chega no hospital do coração para fazer um tratamento, que tem uma noção de espiritualidade, ela consegue lidar com a doença melhor do que o outro, ela consegue ter uma recuperação muito mais rápida do que o outro, e ela consegue, ou seja, todos os fatores positivos. Quando você não tem uma noção de espiritualidade, ao contrário, a doença demora mais para ser resolvida, ela chega de forma mais violenta, tá? E todos os números negativos são maiores. Isso está em artigo, não é que os médicos espíritas, que nem espiritualistas, nem todos são espíritas, são de várias religiões, mas tem uma base espírita muito grande. Mas então tem vários artigos, estudos científicos confirmando isso, que a espiritualidade atua na nossa saúde. Então a gente já vê que não basta não estar doente. Quando você fala ali, né, mental e social,
que significa, pessoal? Saúde é não ter fome. Também. Se eu tenho fome, eu não estou com saúde. Você vai numa região qualquer, num bairro mais para dentro, como a gente está lá no caminho, lá, um bairro de muita miséria, né? E aí você chega nas famílias que a gente visita lá em datas especiais, mas elas estão nas nossas casas toda semana. Se falta comida na mesa daquela família, não tem, você vai na casa, num fogão, no armário, você abre, não tem nada, pessoal. Você vai na panela, tem um feijão lá que já está... E aí ela vai na casa espírita, nas igrejas, as pessoas de lá vão em várias religiões, porque é o social, eles têm fome, né? E se não tem comida, não tem saúde. Se não tem educação, se uma criança não tem uma base mínima de educação, é o social, não tem saúde. Se não tem lazer mínimo, não tem saúde. Então, saúde é muito mais do que se imagina. Antigamente achava-se que não está doente, está com saúde. Isso é um pouco de responsabilidade nossa, né? Das religiões, todas. Né? Não é só cuidar, né, de você, né, do lado espiritual, mas a religião tem um papel maior, que atravessa aquela porta, que é o papel social, que é a caridade, que é a marca da doutrina espírita, né? A marca da doutrina espírita é a caridade, então não precisa nem se falar, né? A caridade que também vai além do pão, que vai além da matéria, né? E a caridade, ela é feita, ela é praticada. Ah, Roberto, eu não consigo, ou eu não tenho recurso natural, ou eu não posso visitar, ou eu não posso ir, mas você pode dar um abraço, você pode levar um agasalho, você pode dar o ombro, dar uma escuta, porque muitas das vezes o que as pessoas precisam é de um ombro, e hoje não são poucas as pessoas, não são poucos de nós, que muitas das vezes precisamos só de um ombro, e também não são poucos os instantes, são muitos. Vamos nos olhar entre nós, porque às vezes a gente fica procurando lá fora, fica procurando entre nós, entre dois que está caminhando todo dia ali. Amigo, você está bem? Você está precisando conversar? Porque às vezes você está 24 horas por dia dentro da casa espírita, 7 dias na semana, e não percebe que o teu colega do lado, não é dos 10 que está, não, é aquele que você fica mais pertinho ali toda hora, ali, cascando uma batata, fazendo um estudo. Você não percebe que ele está precisando de ajuda, pessoal. Porque às vezes a pessoa não consegue falar. Então é preciso perguntar. Dá um abraço. Eu sou do abraço. Eu cheguei, conversei com as meninas quando me receberam, aí eu apertei a mão. Porque você chega meio tímido, né? Aí eu falei, não, peraí, deixa eu consertar isso aí. Puxei, dei um abraço. O abraço é algo maravilhoso, pessoal. O abraço, ele... Então, vamos cuidar, vamos fazer a caridade. Vamos fazer essa caridade material, mas não vamos nos esquecer da caridade do acolhimento, do ouvir, do se preocupar com o outro. Em casa, o marido... Esposo, você está bem? Meu filho, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Estou vendo que você está muito no quarto, você está muito calado. Está tudo bem com você? Cadê o relógio? Está tudo bem com você? Não, pai, eu não estou legal, eu briguei com a minha namorada. Ou então meu amigo falou as coisas que eu não gostei. Vamos lá, meu filho, vamos conversar aqui. O que está acontecendo? Papai, você está bem, papai? Papai tem 80 anos, você tem 40. Mas papai está lá triste no quarto. Papai, o que houve? Eu estou sentindo que ultimamente você está meio triste. Meu filho, eu estou quieto aqui porque as pessoas não vêm conversar comigo, eu estava acostumado a receber um montão de gente, agora eu fico aqui em casa, levanto de manhã, fico circulando pela casa, mas vocês têm as coisas que vocês têm que dar conta durante o dia, trabalho, filhos, eu estou aqui, eu estou meio cansado. Ô pai, me dá um abraço aqui, pai. E aí no outro dia você vai, senta, bate um papinho, 10 minutos com o papai. Leva o papai na praça, bate um papo. Eu estou dando exemplos bem loucos, né? Porque o papai pode ser o filho, o papai pode ser a esposa, o papai pode ser o sobrinho, o papai pode ser o tio, o papai pode ser qualquer um. Isso é saúde emocional, pessoal. E a gente parar um pouquinho das nossas correrias do dia a dia.
a luta pelo... A gente precisa botar o pão na mesa. A gente precisa fazer o dinheiro para pagar a escola do filho, para pagar o aluguel, para pagar o condomínio, para pagar a prestação do apartamento, para pagar o carro. A gente precisa. Mas a gente precisa ter um tempo para os nossos. Para a gente. Porque eu falo para os nossos. Quando eu tiro um tempo com meu pai, né? No primeiro momento eu estou tirando um tempo com meu pai. Não está tirando um tempo com meu pai, eu estou tirando um tempo comigo. Eu preciso desse carinho, né? Ele ali, né, quietinho, é só uma forma que a espiritualidade provocou para eu me tocar de que eu estou fora do eixo. Eu preciso de um tempo com meu filho. Meu filho nasceu, está com 1 ano, eu estou na correria lá, trabalho, centro espírita, viagem. Meu filho fica com a menina que toma conta lá, né, com a babá, e meu filho está com 1 ano, meu filho está com 2 anos, meu filho está com 3 anos, 4 anos, e eu estou naquela coisa, daqui a pouquinho meu filho está com 18 anos, e eu não vi meu filho crescer. Aí tu vai ver, caraca, ele já virou um homem. Isso é comum, pessoal. Isso não é história, é comum. Ah, Roberto, mas eu tenho me esforçado. Eu levo meu filho na escola, eu chego em casa, eu converso com meu filho, eu tiro ali uma meia hora, 1 hora, 2 horas. Meu filho vai ao cinema, eu estou com ele. E a minha esposa, a gente está sempre... Legal, muito bom. Vê se consegue melhorar um pouquinho. Ah, mas eles não querem esse contato. Às vezes a gente se distraiu tanto durante muito tempo que depois fica difícil, perde a conexão. Então vamos vigiar quem está nesse início de jornada. Vamos vigiar para isso não acontecer. E quem acha que já passou o tempo e as coisas já estão difíceis, vamos devagarinho. É igual angu quente, mingau quente. Vamos comendo pela beirada, vamos tentando resgatar ali. Aí já vai ser mais difícil. Mas é possível, pessoal. Aí tem que ter sabedoria, né? Porque aí eu já tenho mas aí você vai com um jeitinho meio que não queira mudar de uma hora para outra porque não vai dar certo, né? Mas vai devagarinho ali, como quem não quer nada, faz um agrado, não é comprar nada, tá, pessoal? É comprar a pessoa, mas faz um agradozinho ali, e aí no outro dia você encosta, fica quietinho, fala nada, e aí a pessoa precisa de uma coisa, você vai dar um socorro, e vai se aproximando aos poucos, seja do filho, do pai, de quem for que está resistente. Quando não está resistente, porque às vezes passa muito tempo e a pessoa só está esperando a oportunidade. Quando você chega, a pessoa, caramba, você voltou, e aí já fica fácil e vai embora. Mas às vezes tem resistência, e a gente não pode desistir por conta da resistência. Eu atendo uma paciente, que ela é da Cruzada, né? E ela trabalha em reuniões mediúnicas, tem 2 filhos, um é piloto de avião e o outro é comissário, né? Ela é médium, faz parte da reunião mediúnica, os filhos também são médium. Um frequenta a casa espírita, o outro não frequenta a casa espírita. É o piloto. Pilota esses bichão aí com 400 pessoas. Então, esse menino tem uma mediunidade muito forte, mas ele não aceita nada, ele diz que não quer compromisso. Em função dessa mediunidade, ele tem uma resistência muito grande com os pais. Então, é o tempo todo dando um choque. E ela chegou para mim, eu estou atendendo ela tem mais ou menos uns 6 meses, e ela vai me passando isso. E eu estou conversando com ela, minha amiga, tenta ir devagarinho, ele não quer falar com você, mas manda uma mensagem, porque às vezes fica 3 meses sem se falar. Manda uma mensagem para ele não quer conversar, você só, filho, eu estou aqui, mamãe te ama, tudo bem com você? E pronto. E ela falou que está fazendo isso. E ontem ela me mandou uma mensagem, está até aqui, Roberto, ele ligou para o pai, aniversário do pai, o pai estava com medo dele não ligar, e falou coisas maravilhosas, coisas lindas para o pai, e eu estou fazendo o que você falou, de vez em quando eu estou ligando para ele, obrigado. E é isso, pessoal. Eu falei, você precisa fazer esse movimento, a gente não pode deixar as coisas por conta do tempo, porque o tempo passa. Quando a gente vai ver, passou. E aí é muito legal a gente, todos nós, fazer essa reconexão, conversar com os nossos amigos, entender as dores dos amigos. Isso é feito no atendimento fraterno, né, onde você dá o ombro aqui, conversa aqui, com o de fora, com o da casa, dando essas dicas que são pequenas, mas são essenciais na nossa vida. A influência das emoções
nas nossas saúdes, na nossa saúde. E aí, quando você não está bem emocionalmente, parece que tudo vai explodir na nossa cabeça. Parece que o mundo vai acabar. E o que a gente precisa fazer nessa hora, pessoal? Respirar. Respira 3 vezes. E deixa os pensamentos fluir. Busca conexões. E vai achando aí, pensando em formas de ajuda. Emoção. O que é emoção, né? Emoção é uma reação imediata que surge quando o cérebro recebe um estímulo externo. Então, emoção. Eu fui demitido do emprego. É um estímulo externo. Qual é a emoção que me surge quando eu sou demitido de um emprego? Eu fico com raiva. Eu fico triste. A primeira emoção é tristeza. É a primeira emoção. Isso eu não vou falar do caso, o caso atípico, né? Quando você quer ser mandado embora. Não vou falar disso. Né? Vou falar quando você está no emprego que você gosta. Né? E os outros casos são as exceções. Então você gosta muito do emprego que foi mandado embora. Tristeza. Sente raiva. Sente medo. Ser mandado embora, né? A gente precisa estar muito bem, né, com as nossas relações, com a nossa cabeça, para que se isso acontecer, a gente não entrar em parafuso, porque a gente não está sozinho, novas oportunidades surgem. Mas essas emoções surgem, né? Medo, ansiedade, no desemprego surgem todas as emoções. Eu dei um exemplo ali que eu ia falar uma de cada um, deixa eu falar um que pega tudo. No desemprego a gente tem medo, tem ansiedade, tem tristeza, tem raiva, tem preocupação, porque tem que pagar as contas. São tantas emoções. E aí, qual é o sentimento que surge? Né? A gente vai diferenciar. Qual o sentimento que surge? Né? Quando eu estou triste, que é a emoção, me dá uma angústia. Aí é um sentimento. Me dá uma prostração. Né? Quando eu estou com raiva, porque eu fui mandado embora, que é a emoção, qual o sentimento que me dá quando eu estou com raiva? São tantos sentimentos. E aí, o que a gente quer falar com isso? Qual o objetivo de falar? Emoção faz parte do ser humano, pessoal. Todos nós precisamos dessas emoções para a gente dar conta da vida. Então, não se assuste com todas as emoções. A gente precisa, ao passar por essa situação, buscar recurso para essas coisas serem solucionadas, né? Buscando novos caminhos, buscando ajuda, né? Com psicólogo, com ajuda na casa espírita, com amigos, distribuindo currículos, tem que ser prático também, né? No desemprego, fazendo aí o teu network, aí o teu contato, pedindo, fui mandado embora, arruma alguma coisa para mim. Ou seja, você precisa caminhar. Então, as emoções fazem parte. O que é anormal na emoção? É quando ela, de novo, quando ela faz ninho, né? Mas eu não vou usar esse termo. Mas é quando a emoção ela ganha tempo na nossa vida. Perdi alguém, já estou dando já mudando a situação. Perdi alguém, um ente querido. Eu vou ficar o quê? Triste. E é normal, pessoal. Cada um lida de uma maneira. Mas é espírita e sofreu, chorou, tá tudo bem, pessoal. Cada um vai lidar de uma maneira. Tem outros que são mais, conseguem, eu não vou nem dizer mais resignado, porque o que chorou, às vezes, é muito resignado também. São só a maneira de lidar com as emoções. Não tem menos nem mais nessas questões. Então você chorou, você sentiu dor, vai sentir saudade, vai sentir falta, não é fácil. E essa tristeza vai caminhar ali por 3 meses, 4 meses, por um tempo razoável. Não é que você depois vai ficar tudo 100%. Mas o que se espera é que esse luto vá passando aí ao longo de um tempo. Isso também é normal. O que não pode, o que não é saudável, o que é patológico é 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas eu gostava muito. Sim. Não tem julgamento, pessoal. Não é para julgar, não estou falando para julgar. Só estou dizendo que é patológico, que a pessoa precisa de ajuda.
que você precisa de ajuda, que eu preciso de ajuda nesses quadros em que as emoções não são resolvidas. É só isso. Muitas das vezes, no caso da tristeza, por uma perda, por um desemprego, por uma separação, muitas das vezes essa tristeza não vai embora. A pessoa não tem culpa, ela não está pedindo para ficar triste. Parece que está. Você que está de fora, mas a pessoa não faz nada. Não dá, ela está doente. Então, se ela não conseguir sozinha, alguém que está perto, por isso que eu falei, quando está do lado de um amigo, pergunta, está tudo bem? Às vezes o cara está numa depressão ao ponto de explodir, porque às vezes não dá, tem pessoas que transparecem, mas tem pessoas que não transparecem, não mostram. Então a gente tem que estar ali. Um psicólogo, um tratamento mediúnico, uma desobsessão ali, uma câmara de tratamento ali, leva a pessoa, convida, leva para sair, para pegar um sol, vitamina D, ajuda aí, né? Leva para dar um passeio na praia, pegar um sol, tomar um banho de mar. Ou seja, a pessoa não dá conta mais de lidar com aquilo sozinho, então ela precisa de ajuda com o passar do tempo. Você não pode imaginar que uma pessoa passou 3, eu vou falar 3, mas é 1 ano, né? 2 anos que ela foi mandada embora, que ela separou do companheiro ou da companheira, ou que ela perdeu alguém, e está 1, 2, 3 anos e a pessoa está doente e todo mundo acha, não, é a maneira que ela lida com a situação. Não é a maneira, ela está doente e ela precisa de ajuda. Muitas das vezes a pessoa não aceita, né? É difícil. Aí você vai ter que fazer a distância, né? Bota lá nas reuniões, lá o nome, o endereço, a idade, vai fazendo... Aos poucos, vai trabalhando. A coisa é eficaz, faz efeito. Aí vai amaciando, aí aos pouquinhos a pessoa vai se abrindo, mas não pode desistir, pessoal. E eu estou falando de tristeza, né? Agora vamos falar de raiva. A raiva, pessoal, é uma outra emoção. Alguém te fez o mal. Alguém te fez um mal muito, muito grande. E aí você sentiu raiva. É normal, nós somos ser humano. É normal que você se irrite, que você sinta uma raiva. Não tem como, ninguém aqui é santo, todos nós estamos no mesmo patamar, um mais, um menos. Tem gente que realmente dá conta tranquilo, né? Agora a pergunta é, será que está dando conta? Mas se sentiu raiva, normal, tenta se resolver e andar para frente, pessoal. Você pode sentir raiva. O que você não pode é ficar guardando aquela raiva. Toda vez que você vê a pessoa, o sangue esquenta, aquilo volta e o tempo vai passando. Dependendo do que aconteceu, do que foi feito, essa raiva ela vai aumentando se você não cuidar dela. E ela vai se transformando em ódio, e cada vez que você vê, você vai... E aí você, às vezes, faz uma besteira. Por conta de um sentimento que está contigo. Às vezes a pessoa fez alguma coisa para você, e você ficou com raiva, a pessoa foi embora, já esqueceu, porque quem faz, esquece, né? É o que a gente costuma dizer, quem faz o mal, esquece. Fica com quem recebeu o mal. Mas está tudo bem. Ela já foi embora, já esqueceu, já está até perto de você querendo já sorrir, e você continua. Você permitiu que aquela pessoa te atingisse de maneira profunda. Ela foi embora e você ficou sendo bombardeado todo dia. Então é o exercício do perdão, pessoal. A gente precisa perdoar. Quando a gente está perdoando o outro, mas Roberto, é difícil, eu não consigo perdoar fulano. Só precisamos lembrar de uma coisa. É meio egoísta falar isso, mas eu vou falar porque não é fulano que você está perdoando. Você está perdoando ele, mas você primeiramente está se perdoando. Porque quando você perdoa o outro, você se livra daquela corrente que está te aprisionando. E aí a minha esposa costuma falar assim, ela também faz esse estudo, ela costuma falar assim, a pessoa quer que eu perdoe e que eu esqueça. Aí ela diz assim, eu não tenho amnésia, eu não tenho Alzheimer. Perdoar, eu vou perdoar, eu vou me esforçar. Mas esquecer muitas das vezes não dá. E está tudo bem, pessoal. Ninguém está falando que você tem que esquecer o que a pessoa te fez. Se você conseguir, está tudo bem. Mas às vezes é muito difícil esquecer. Mas perdão e esquecimento não são sinônimos. Você perdoou, você não consegue esquecer, mas já elaborou. Você já elaborou aquela situação. Ela não te faz mais mal, aquela pessoa está ali, está tudo bem. Agora você não consegue esquecer.
tá tudo bem. Se um dia você esquecer, tá excelente, mas se você não esquecer, às vezes é uma forma que você entende de se proteger. Não vou esquecer, porque se eu esquecer, eu vou deixar que me maltrate de novo. Tá tudo bem. Agora, muitas das vezes, você quase esquece. Tu não esquece, mas você zera a conta. E às vezes a pessoa, dependendo do que foi feito, porque às vezes é um mal muito grande, mas às vezes esse sentimento vem por mal não tão grande também. Às vezes é por pouca coisa, pessoal. Às vezes a gente se enfurece por muito pouca coisa. Porque o mal não está no outro, pessoal. O mal está na gente. É difícil demais dar conta de admitir isso. Mas quando a gente se enfurece por pouca coisa, o mal está na gente. A gente que está precisando mudar muito. E muito. Então, nas coisas pequenas é mais fácil, né? A pessoa começa a conviver, e dependendo se a coisa foi muito pequena, que você ficou até muito mal, porque você não estava bem. Mas como foi algo que não foi tão grande, às vezes você consegue perdoar, esquecer e viver normalmente com aquela pessoa. E tem que ser assim. Não tem nada de errado nisso, está certo. Porque às vezes foi um mal entendido e aquilo não vai acontecer nunca mais. Né? 10 horas, tá? E às vezes aquilo não vai acontecer nunca mais. Então é isso. O convite é trabalhar as nossas emoções por conta da tristeza. Todas as emoções nos traz doença. Mas como a conexão do estudo de hoje é emoções causando doença, eu vou fechar fazendo essa conexão. A tristeza, a depressão, que está no campo emocional, se você não cuida dela, ela atinge o corpo físico. E a tristeza, ela desencadeia uma série de doenças. A depressão desencadeia uma série de doenças. E as mais comuns são dermatites, doença de pele. Quem tem dermatite, pode tentar pensar. Quando você está muito triste, estoura tudo. Psoríase, dermatites, a própria alergia. A tristeza tem uma conexão muito forte com as vias respiratórias, com o pulmão. Vem os resfriados, a imunidade vai lá embaixo. E aí destrambelha tudo. A tristeza e a imunidade, elas têm um caminho muito perto. Por que que os pintores, os artistas, lá do início do século XX, a maioria dos artistas morriam por tuberculose, pneumonia e tuberculose. Por quê? Porque eles se mergulhavam numa tristeza, numa melancolia, num estado d'alma, que é onde eles tinham as maiores inspirações e as grandes obras surgiam. Incrível. Eles buscavam isso para criar. E a maioria morriam de tuberculose. Por quê? A tristeza atingindo o pulmão. A raiva, vou crivar ali no 10. A raiva, pessoal, é a emoção que mais nos traz doença. Por isso é que eu falei mais dela. A raiva, se você se irrita, beleza. Se você sente raivinha, beleza. Mas toma conta para que você não seja uma pessoa enfurecida, uma pessoa que se estressa à toa. Porque a raiva, ela traz doença para o fígado, conexão direta com o fígado. Vários problemas hepáticos, cirrose hepáticas, problemas simples também de fígado. A raiva, ela desencadeia doenças como psoríase, as mesmas doenças que são atingidas pelo pulmão. Mas a raiva, ela nos traz nódulos. A raiva pode eclodir processos. Todos nós temos células cancerígenas no corpo. Oncogenes. Todos nós temos células cancerígenas no corpo. Todos. É do ser humano. Elas estão ali e você pode viver 100 anos, 150 anos e não ter câncer nunca. E é assim com a maioria das pessoas. E outras pessoas acabam desenvolvendo porque tem um fator genético junto. Mas a raiva é uma das emoções que mais favorecem para essas doenças surgirem. Nódulos, pólipos e alguns tipos de câncer. Então, a saúde física, muitas das vezes, estão nas nossas mãos. Cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso espiritual, cuidar da vida, cuidar do outro. Eu encerro por aqui e deixo a minha palavra de gratidão
Sei que ficou um furacão falando, a ansiedade na hora, às vezes ela some. Às vezes ela trava, mas às vezes ela some e a gente solta. Obrigado pelo convite. Fiquem todos com Jesus. Que possamos aí, ao final, seguir com as nossas atividades diárias, dando graças a Deus e agradecendo aí os nossos mentores, a essa casa que nos acolheu com muito carinho. Muito obrigado. Nós estamos agradecendo ao nosso irmão Roberto, que trouxe a mensagem tão importante da manhã de hoje. Raiva, ódio, tudo isso faz mal mesmo. Vamos exercitar a alegria, o bom ânimo, para que a gente possa superar as dificuldades com uma boa vontade e empenho. O remédio está aí, a alegria, sempre. Então, estamos agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus pelo nosso encontro da manhã de hoje, por tantos recados que chegam até nós, através do nosso irmão Roberto, e que possamos colocar em prática, exercitar os ensinos, as orientações do Evangelho de Jesus, para que possamos caminhar rumo ao aperfeiçoamento, rumo à angelitude, que vai demorar, mas vamos alcançar. E que nosso Mestre Jesus nos ajude sempre, nos momentos de dificuldade, de aflições e de angústias, possamos recolher sempre esses ensinos, essas orientações que nos chegam. Que a paz deste momento seja para nossos familiares, para nossos lares, os nossos irmãos desabrigados, desalojados, que a nossa rogativa da manhã, as nossas vibrações cariciosas, possa alcançar todos os nossos irmãos, companheiros em momentos difíceis. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, guia, médico de nossas almas. Agradecemos a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, e que possamos estar sempre com boa vontade e empenho para as tarefas. E assim seja. Nós vamos agora para a tarefa do passe. A gente fala sempre que o passe não é obrigatório. Quem estiver bem, quiser ir para a varanda, fica à vontade. Tá?